Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de Faculdades Faxon e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá galera, aqui quem fala é Jodenir, professor de História, falando com vocês a respeito das manifestações que ocorrem nesse momento na Ucrânia. Falar primeiro dessas manifestações é levar em conta que o continente europeu, nos últimos anos, vem passando por uma série de grandes mudanças políticas. Grupos que estavam tradicionalmente no poder nos últimos 20 anos são retirados e população se manifesta, governos são trocados, discussões ideológicas intensas acontecem nesse contexto. Ao pensar na Ucrânia, nós não podemos nos negar que nós estamos falando de um território que é um território de passagem, efetivamente, entre a Europa e o território que nós conhecemos como Rússia nos dias atuais. Esse território já foi alvo de disputa desde o período da Primeira Guerra Mundial, ainda assim na Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista e a invasão russa, ou invasão soviética, em contrapartida ao final da guerra, e desde 1945 até 1991 fez parte do chamado Bloco Soviético, incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e controlado num regime ditatorial durante todo esse período. Não há como negar que as liberdades de manifestação da população eram controladas até então e somente nos últimos 20 anos essas manifestações foram possíveis. Acrescentemos a isso o fato de que internamente é um território com diversos grupos populacionais. Há russos em seu território, há romenos em seu território, há poloneses em seu território, deixando claro que internamente as diversas etnias e grupos têm interesses políticos próprios participando dessa disputa e dessas manifestações. O segundo ponto que nós temos que ressaltar é que ao final do domínio soviético sobre o seu território, aquela área passa por um processo de democratização e nessa democratização a população vota num referendo num sistema semipresidencial. Apesar do presidente exercer o poder executivo, ainda assim há limitações ao seu poder e há um grande poder por parte do parlamento, podendo até destituir de forma legítima os poderes ou a função do presidente. Entre o ano de 2000 e 2010, os ucranianos enfrentam algumas dissensões internas ligadas a governos corruptos, a uma inflação galopante, a problemas sociais que não são resolvidos e um privilegiar por parte da classe dona de terra em seu território. Isso fez com que no ano de 2004 eles passassem por uma troca de poder que foi conhecida com o nome de Revolução Laranja. Uma troca de poder que levou à instalação de um novo regime democrático que passa por novas eleições no ano de 2010. Em 2010, Viktor Yanukovych assume como presidente eleito, mesmo tendo tido somente 48% dos votos. Seu governo não conseguiu atender às demandas sociais que eram exigidas e acusações de corrupção ainda existiram e existem em relação ao seu mandato. A gente observa que, no final de 2013, a sugestão ou a possibilidade, as propostas para que a Ucrânia entrasse na União Europeia eram entendidas como positivas por parte da sua população e parte da imprensa no território. Em novembro de 2013, quando o governo de Yanukovych não concorda com a assinatura dos acordos que levariam a Ucrânia a participar da União Europeia, acordos que provavelmente prejudicariam a indústria ucraniana, que não conseguiria competir com a indústria de outros países da União Europeia, manifestações acontecem. E, efetivamente, vários grupos participam dessas manifestações, mas há um destaque inegável para os grupos chamados neofascistas ou neonazistas, se você preferir, no território da Ucrânia. Os grupos que vêm tomando as praças desde janeiro, em especial desse ano, são fundamentalmente grupos ligados ao ideal fascista. Esses ideais permitem a eles acusar o governo de não ser nacionalista e, em seu ideal ultranacionalista, defenderem medidas extremas e até violentas contra os partidários do governo. A Ucrânia usa a força policial, usa o seu exército contra essas manifestações, e isso leva a grandes disputas, grandes conflitos dentro das cidades, principalmente Kiev, que vão levar à morte de várias pessoas e contagem já na ordem de milhares de feridos. O processo intenso, localizado num território que tem uma importância econômica ligada à Rússia e uma importância econômica ligada ao leste europeu, faz com que tanto a Europa quanto a Rússia interfiram no processo. Em fevereiro desse ano, o presidente Yanukovych foi declarado como ilegítimo pelo próprio parlamento e ele é retirado do poder devido às grandes acusações de corrupção e às manifestações populares. Ainda teremos que observar durante um bom tempo para talvez utilizar no futuro a expressão que alguns já costumam utilizar da chamada primavera ucraniana. É uma manifestação efetivamente de caráter político de grupos de tendência fortemente fascista que tomam o poder nesse momento.
Para saber mais sobre esse assunto ou assistir a outras matérias no nosso canal multimídia, visite nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.